A Fernanda, ela comentou que Beatriz quis afrontá-la durante a dinâmica. Aí ela disse, aí ela levantou e falou assim, eu fiz muita propaganda, peguei Rexona, passei Rexona, tipo, de maluca, falando isso só pra me afrontar, sabe? Aí a Pitel, ela é infantil. Aí a Fernanda, amiga, vai ser isso até o último dia. Mas sabe o que é muito engraçado? Porque ela é muito rancorosa. A Alane disse que está com medo das pessoas acharem que ela flertou com o Juninho na festa. Gente, isso aqui é a polêmica que a gente falou que ia comentar com vocês, tá? Presta atenção aqui pra vocês entenderem. Aí a Alane, lá fora eu falava brincando que gosto de flertar. Acho divertido. Até falei na minha seletiva. Eu tenho medo das pessoas terem visto esse meu vídeo, que eu gosto de flertar, e acharem que eu flertei com o Juninho. Porque eu não flertei com o Juninho. Apesar de eu achar divertido flertar. Ele não é uma pessoa que eu me interessaria pra flertar, principalmente depois de conhecê-lo. Eu tenho medo de usarem isso contra mim, de acharem que eu flertei. Já estavam usando, tá? Esse vídeo já estava circulando, né, Bárbara? Com o pessoal falando, ué, mas cadê a coerência da moça, né? Então hoje ela se tocou nisso aí. E aí ela falou, tô nervosa com isso, porque eu não flertei. Tô com muito medo. De qualquer forma, pode ser uma resposta do paredão, mas tô com muito medo de acharem isso, de acharem que eu inventei. Aí a Bia respondeu, você falou que gosta de flertar, só que você falou como foi na festa. Se foi isso mesmo, o Brasil viu. A Bia e a Alane dizem que os elogios do Juninho são maldosos. Aí a Bia diz, ele falou, hoje a Bia tá um mulherão. Eu não levei na maldade, mas ele falou mais uma vez. E com qual intenção? Aí a Alane, se ele quiser elogiar, pode elogiar de outras formas, mas ele só elogia pra esse lado. Como se fosse o elogio só servir pra isso. Como se fosse vaidoso só pro flerte. Aí a Bia. E foi um elogio maldoso. Porque ele falou assim. Porque agora tô lembrando que na hora não vi maldade. Mas como aconteceu com você e Leide, a pessoa tem má intenção naquilo que tá falando. E ele falou, hoje vi um outro lado da Bia. Mais sensual, mais sexy. Que eu não tinha conhecido. Mas peraí, não adianta aguardar pra ele? Ou só assim, tá bonita, Bia? Por que jogou essa coisa do lado sexy e sensual, disse ela. Beatriz e Alane dizem que toda mulher já passou pela situação da atriz com o Juninho, né? E a Alane diz que ficou sem reação no papo com o Juninho. E Beatriz diz, quando a gente é assediada, é esse sentimento mesmo. A Alane diz, é isso que eu tenho medo. Quando ele falou isso na festa, eu fiquei muito constrangida. Eu lembro que estava seguindo uma linha de raciocínio e gaguejei por ficar sem saber o que falar. Tenho medo das pessoas acharem que eu não fui incisiva o suficiente. E a Beatriz diz, mas quando a gente é assediada, é esse sentimento mesmo. Até porque é a gente que é vítima e a gente se sente culpada. Eu comentei com a Bárbara sobre isso agora há pouco no Central Splash, né? A gente já falou sobre isso, mas eu queria rapidamente o comentário da Bárbara novamente, pra quem tá chegando aqui agora assistindo, bora comentar, porque de fato, situação delicada, né, Bárbara? É, uma situação delicada. Eu não invalido o incômodo que elas tiveram, porque a gente lutou por muito tempo pra poder falar sobre homens que nos incomodam sem medo. E eu acho que a pessoa só pode falar aquela que viveu, né? Então aqui de fora a minha interpretação é diferente da delas, mas eu não posso invalidar o comentário delas, o incômodo delas. Eu acho que o erro está na atribuição das palavras, no peso das palavras, porque para falar sobre isso precisa ser responsabilidade, né? Então é uma acusação séria. E nem todo cara que é chato, inconveniente e que incomoda é um abusador, um assediador. Eu acho que o erro está nas palavras. Agora, o fato delas se incomodarem está no direito delas aí. Acho que como repercutiu muito esse caso o dia todo, tanto aqui fora como lá dentro na casa, caberia uma interferência ali do Tadeu, né? Lembrando que eles estão lá dentro para jogar, que quando houver alguma situação grave, o programa está de olho e vai interferir, e que pensem mais no peso das palavras, né? Eu acho que caberia essa interferência, até porque foi feito isso no ano passado com o Gabriel Fop. Cabe uma interferência do Tadeu nessa questão da Alane envolvendo o Juninho e as falas e as acusações de assédio. Concordo com o que a Bárbara falou e queria também ouvir a opinião do Schweng. Schweng, Tadeu tem que falar alguma coisa? Tem, com certeza, porque senão ele pode ser eliminado e elas continuem lá dentro falando que ele saiu... Não, o Tadeu vai ser eliminado? Não, o Juninho pode ser eliminado. Juninho pode ser eliminado.
Porque senão ele sai e ele pode sair com essa visão, né? As meninas podem continuar falando que ele Saiu é um porque era um assediador. e ele vai ficar sendo visto lá dentro, principalmente, como assediador. Foi o motivo que fez ele ser eliminado. Então eu acho que cabe sim o Tadeu falar sobre isso. A gente quer saber a sua opinião aí. Vocês acham que essa história deveria ter uma interferência da produção como aconteceu no passado? Comenta aí. Hugo Dias, engraçado que quando o Nizam pediu pra ela rebolar embaixo do edredom, ela não levantou pauta, né? Ranço dessa bonequinha, disse o Hugo Dias. Sabiam que virei membro? Vocês podem se hospedar aqui em casa, que é grande, quando virem ao Rio de Janeiro. O que vocês acham do dado, o que o Dado falou do Davi? Ô André, a gente falou disso mais cedo aqui, obrigado pelo... Ai, sensacional, André. Amei o convite, eu amo o Rio. A gente ama o Rio, André. Onde você mora aí no Rio, André? Depois você conta pra gente. Que a gente fica, né, Bárbara? A gente, menina, chamou, a gente tá indo. Que isso? Eu e Bárbara, a gente adora o Rio de Janeiro. Acho que o Frank também gosta. Ó, a Aline Elias também mandou vintão pra gente e falou: oi, amor, estou com o ranço da Alane, Yasmin e Vanessa Camargo porque elas usam pautas sérias pra justificar seus ranços no programa. Nós, mulheres, lutamos por nossos direitos e por nosso espaço e isso não deve ser banalizado. Disse aqui a Aline Elias. Aline, praticamente é o que a Bárbara falou, né? Não foi assédio, na minha concepção. Ele fez elogios, né, ali pra ela, mas dentro do contexto geral, não houve assédio, na minha opinião, tá? Agora, como a Bárbara bem falou, a gente não pode invalidar o que elas sentiram, mas ao mesmo tempo, a gente precisa entender a diferença entre crime, e assédio é crime, e incômodo, desconforto. Eu acho que existem duas diferenças aí nesse cenário que precisam ser considerados. E até quando citam aí o caso do Nizam, que realmente achei bem chato, mas tinha um contexto de paquera, né? A Alane tinha um interesse ali pelo Nizam, tinha aquele flerte, então eu acho que é diferente também. É por isso que cada caso é um caso e o que importa mesmo é a opinião da pessoa envolvida, né? Às vezes a gente assistindo, a gente não vê nada demais. Quem tá na situação vê, ou enquanto a gente acha que tem algum problema, a pessoa que tá na situação não sente problema. Esses casos são muito complicados, assim, de julgar. Mas eu repito, eu acho que é importante cuidar das palavras que são ditas, até porque está num programa em rede nacional, com um alcance enorme, né? Nem tudo tem volta, você pode acabar com a reputação de alguém. Então, eu acho que isso é importante tomar cuidado. Inclusive, ó, a Refine diz aqui, mandou um superchat pra gente. Obrigado, Refine. Refine que tá desde cedo aqui participando das lives do Bora Comentar, falou assim: gente, flerte, importunação e assédio são coisas diferentes. Depois dos 40 anos de luta contra assédio, acho horrível ouvir uma mulher confundir um incômodo, desconforto de flerte com um crime. Mas aí que tá, o Refine, aí vem a explicação do que é cada coisa, né? Eu acho que por isso que tem que ter interferência do Tadeu. Nem que seja por intermédio da Ana Clara. Que foi anunciada ontem como apresentadora do Estrelas da Casa, porque a Ana Clara é mulher e ela é o espaço de fala dela ali, né? E ela já é conhecida de quem tá ali dentro. Poderia ela falar. E acho que isso também poderia ser aproveitado pelo programa, não como algo negativo, mas como um serviço também. Que é da mesma maneira uma das características do BBB, né? Isso, da mesma maneira que as meninas podem estar equivocadas, usando os termos errados, muitas pessoas aqui fora usam também de forma errada, ou não entendem a gravidade do assunto, misturam tudo. Hoje se fala sobre muitas pautas e todo mundo quer ser entendedor de tudo, todo mundo quer militar e às vezes não sabe sobre o que é. Então eu acho que o programa também pode servir não só como uma instrução para os participantes, mas para o público, como um serviço. A audiência do Big Brother é gigante, né? Concordo, Schweng? Concordo. Acho que pode ser usado dessa forma mesmo. Seria muito interessante, porque já faz o que vem fazendo nos outros anos, né? Quando acontece alguma coisa relacionada assim. Então eu acho que é importante. E aí, o que você acha? A gente quer saber a sua opinião. O Superchat está aberto, o chat e o espaço de comentários também. A gente quer saber o que você acha dessa história envolvendo a Alane. História complicada, hein? Mas eu acho que se tiver a saída do Juninho, a produção precisa, de alguma forma, defendê-lo mesmo após a eliminação dele, tá? Porque senão vai ficar essa coisa de... A mensagem é que ele foi expulso, que ele foi eliminado porque ele teve uma atitude como as que foram
mencionadas aqui, certo?